Maria encontrou os recém-nascidos no caminho de terra batida, perto do celeiro da Quinta da Estrela, e ao levantar a manta suja, o seu coração gelou ao ler uma frase escrita à caneta na roupa de um dos bebés. O choro era tão fraco, tão tênue, que Maria quase não o distinguiu por entre o som da chuva a fustigar o telhado do velho celeiro, os seus dedos enrugados, marcados por uma vida de trabalho na terra, pararam a meio do gesto de limpar a chávena do café da manhã, enquanto todo o seu corpo se retesava. Os ouvidos apurados por um instante, pensou que era apenas a sua mente solitária a pregar-lhe uma partida. Afinal, não seria a primeira vez que os sussurros do vento a enganavam durante aquelas longas manhãs sozinha na quinta. Mas ali estava de novo. Um gemido suave, quase um lamento, vindo da direção do celeiro. Maria secou as mãos no seu avental gasto, as suas articulações doridas a protestar contra o frio úmido que se infiltrava pela cozinha. Os seus olhos, ainda vivos e argutos, apesar dos seus 60 anos, dispararam para o relógio de parede, 6h47 da manhã. Demasiado cedo para visitas, demasiado tarde para ser apenas a sua imaginação. A gravilha estalou sob as suas botas enquanto atravessava o pátio em direção ao celeiro. A chuva miudinha colava-lhe os cabelos grisalhos ao rosto e algo no seu peito, um instinto sem nome, empurrava-a para se apressar. O choro tornava-se mais nítido a cada passo. Quando chegou à entrada do celeiro, os seus olhos demoraram um momento a ajustar-se à penumbra. O cheiro familiar a feno e madeira úmida foi interrompido por outra coisa, algo que não pertencia ali. O seu coração batia com força enquanto seguia o som. Agora, inconfundivelmente, o choro de um bebê. Então ela viu, parcialmente escondido atrás de uma pilha de feno, um embrulho escuro no chão. Maria aproximou-se devagar, as mãos a tremer. E não era apenas do frio. Era uma manta velha e suja, cuidadosamente dobrada para formar um ninho improvisado. E lá dentro, oh meu Deus! Sussurrou ela, caindo de joelhos, 2 rostinhos rosados, tão idênticos como gotas de chuva, contorciam-se na manta, recém-nascidos, com não mais do que alguns dias. Estavam limpos e vestidos. Apesar da imundície da manta, alguém se tinha importado o suficiente para cuidar deles, mesmo que isso significasse abandoná-los. Com mãos trêmulas, Maria acariciou a bochecha de um bebê. A pele estava fria, mas não gelada. Não estavam ali há muito tempo, enquanto o seu instinto maternal tomava conta, ajustando a manta para os proteger melhor do frio. Algo caiu no chão, um pedaço de papel dobrado dentro de um pequeno saco de plástico. Maria apanhou o bilhete com os dedos dormentes, o coração de alguma forma já sabendo que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. A caligrafia era-lhe tão familiar como o seu próprio rosto no espelho, mesmo depois de 20 anos sem a ver. Mãe, estes são os teus netos. Perdoa-me por tudo, Sofia. O mundo pareceu congelar à volta de Maria. O som da chuva, o cheiro do celeiro, tudo desapareceu, exceto aquelas palavras e os 2 rostinhos à sua frente. Sofia, a sua Sofia, o nome que ela não se permitia dizer há 2 décadas, desde aquela última discussão, desde que a sua única filha bateu com a porta e desapareceu da sua vida. Um dos bebés soltou um choro mais forte, trazendo Maria de volta à realidade. As suas mãos já se moviam automaticamente, puxando a manta de lado. Gêmeos, um rapaz e uma rapariga. Descobriu ela após uma verificação rápida. Os seus netos. A palavra ecoou na sua mente como um sino. Shhh! Sussurrou ela, pegando em ambos com uma perícia que pensava ter esquecido. A avó está aqui. A palavra saiu-lhe naturalmente, embora o seu coração ainda estivesse a cambalear. Onde estava a Sofia? Por que deixaria os bebés assim, ao frio? Que tipo de perigo estaria a sua filha a enfrentar para fazer algo tão desesperado? Maria levantou-se com os bebés nos braços, o seu corpo ignorando a idade e a dor para proteger aquelas pequenas vidas. A chuva tinha intensificado, e ela usou o seu próprio corpo para proteger os gêmeos enquanto corria de volta para casa. Cada passo trazia mais perguntas, mais medos, mais possibilidades terríveis sobre o que poderia ter acontecido à sua filha. Mas ao lado do medo, outro sentimento crescia no seu peito: determinação.
O mesmo instinto protetor feroz que sentira quando Sofia nasceu há 40 anos despertava agora mais uma vez, quaisquer que fossem os segredos e perigos que a sua filha estivesse a enfrentar. Maria protegeria estas crianças com a sua vida, na cozinha quente, enquanto improvisava uma muda de fraldas com toalhas limpas e procurava o velho biberão que guardara por sentimentalismo. Maria olhou novamente para os rostos, agora mais calmos. Conseguia ver a Sofia em bebé nas suas feições delicadas. A mesma curva do nariz, a mesma forma dos olhos. "Em que sarilho te meteste desta vez, minha menina?" murmurou para si mesma, preparando leite morno com uma experiência de anos que nunca se desvanece realmente. Um dos bebés agarrou-lhe o dedo com uma força surpreendente, e Maria sentiu lágrimas, lágrimas que não derramava há anos, a rolar-lhe pelo rosto, 20 anos de silêncio, 20 anos de orgulho ferido e palavras não ditas. E agora isto, a sua filha encontrara a única maneira de romper as muralhas que Maria construíra à volta do seu coração, através da inocência de duas pequenas vidas que não pediam nada além de amor e proteção. Enquanto embalava os gêmeos, agora quentes e alimentados, Maria sabia que a sua vida tranquila e solitária tinha acabado. Olhou pela janela da cozinha para a chuva que ainda caía e imaginou a sua filha lá fora, algures, sozinha e com medo, assustada o suficiente para deixar os seus próprios filhos na propriedade da mãe, com quem não falava há 2 décadas. "Que Deus nos ajude", sussurrou ela, beijando a cabeça dos bebés, "que Deus nos ajude a todos." Os gêmeos finalmente adormeceram no quarto que outrora pertencera a Sofia. Maria colocou-os numa cama improvisada, usando gavetas de uma cômoda velha, forradas com cobertores macios. As suas mãos percorreram a madeira escura do móvel, recordando quando o seu marido o construiu para a filha recém-nascida. Agora, 30 anos depois, abrigava os filhos de Sofia. O som de pneus na gravilha alertou-a. Era Isabel. Maria tinha ligado à amiga há 1 hora, a sua voz a tremer tanto que mal conseguia formar frases completas. Em 30 anos de amizade, Isabel nunca a ouvira assim. Maria abriu a porta antes que Isabel pudesse bater. As duas mulheres olharam-se por um momento. Isabel, ainda elegante aos 65, com o cabelo perfeitamente pintado e roupas da cidade. Maria, com o rosto vincado pelo trabalho na quinta, ainda vestindo o mesmo avental manchado daquela manhã. "Onde estão eles?" perguntou Isabel, entrando rapidamente. Os seus olhos a percorrer a sala em busca de sinais dos bebés. Uma urgência na sua voz que Maria não reconheceu. "A dormir", respondeu Maria, fechando a porta. "Acabei de os adormecer." Isabel seguiu Maria até a cozinha, onde uma garrafa de vinho aberta e 2 copos esperavam na mesa. Maria encheu os copos com mãos ainda trêmulas, derramando algumas gotas na toalha de mesa. "Conta-me tudo", exigiu Isabel, os seus dedos a tamborilar levemente no copo. Desde o início, Maria respirou fundo, bebendo um gole de vinho antes de começar. O líquido desceu asperamente, dando-lhe coragem. "Encontrei-os no celeiro esta manhã. 2 bebés, gêmeos e um bilhete." A sua voz falhou. Um bilhete da Sofia. Isabel ficou muito quieta, os seus olhos fixos em Maria. Depois de 20 anos, 3 meses e 17 dias, corrigiu Maria automaticamente. Depois deu uma gargalhada sem humor. Patético, não é? Contar os dias como se isso fizesse alguma diferença. O silêncio encheu a cozinha por um momento. Pesado com 2 décadas de história não dita, o relógio na parede marcava cada segundo com um tic-tac impiedoso. "Lembraste daquela noite?" perguntou Maria suavemente, os seus olhos distantes com memórias. A noite em que ela partiu, Isabel acenou lentamente, como poderia esquecer, fora a primeira pessoa a quem Maria recorreu depois da discussão, aparecendo à porta de Isabel às 3 da manhã, encharcada e devastada. "Foi por causa daquele rapaz", continuou Maria, amargura na sua voz. "Eu disse-lhe que ele não prestava, que a ia magoar. Ela tinha 19 anos. Isa, 19. Pensava que sabia tudo sobre a vida. E tu também pensavas que sabias tudo, Mariazinha", comentou Isabel gentilmente. "Vocês as duas sempre foram demasiado teimosas.
Maria fechou os olhos, lembrando-se da chuva que caía lá fora. Agora não era nada comparada com a tempestade daquela noite. Sofia a gritar que era uma adulta que podia fazer as suas próprias escolhas. Maria a responder que enquanto vivesse debaixo do seu teto, seguiria as suas regras. Então não viverei mais debaixo do teu teto, citou Maria. As palavras finais da sua filha, e ela simplesmente foi-se embora, pegou numa mochila, algumas roupas e desapareceu na noite. Não atendia às minhas chamadas, mudou de número, foi como se tivesse morrido. Um choro fraco veio do quarto, e Maria levantou-se instantaneamente. Isabel seguiu-a até ao antigo quarto de Sofia, onde os gêmeos dormiam. Maria ajeitou a manta do bebê que se agitava, que logo se acalmou. São lindos, sussurrou Isabel, olhando para os gêmeos. Algo na sua expressão fez Maria franzir o sobrolho, mas desapareceu tão rapidamente que pensou ter imaginado. Mas, Mariazinha, precisas de pensar com clareza agora. Isto é abandono de menores. A Sofia deixou 2 recém-nascidos num celeiro, sozinhos. Ela deve estar em apuros, defendeu Maria imediatamente. A minha filha nunca faria isto sem uma razão muito séria. É exatamente por isso, insistiu Isabel, a sua voz suave mas firme. Se ela está em tantos apuros que abandonou os próprios filhos, devias chamar a polícia. Eles podem ajudar a encontrá-la, a protegê-la. Maria abanou a cabeça veementemente. Não, se a Sofia não foi à polícia, deve ter as suas razões. Ela escolheu vir ter comigo. Isa, depois de 20 anos, ela confiou em mim para proteger os seus filhos. Isabel tocou gentilmente no braço da amiga. E se ela estiver em perigo? E se quem a está a ameaçar vier atrás dos bebés? Então eu protejo-os, respondeu Maria, a sua voz cheia de uma determinação de aço que Isabel conhecia demasiado bem. São meus netos, a minha família. Não vou falhar a Sofia outra vez. Mariazinha, não, Isa. Não vou envolver a polícia. Ainda não. Preciso de tentar resolver as coisas à minha maneira desta vez. Isabel suspirou. Recuando, reconhecia aquele tom. Era o mesmo tom que Maria usou quando decidiu criar a Sofia sozinha após a morte do marido. O mesmo tom que usou quando se recusou a vender a quinta, apesar dos conselhos de todos. O que vais fazer quando as pessoas começarem a perguntar? 2 bebés não aparecem numa quinta sem que ninguém repare. Maria já tinha pensado nisso. Vou dizer que são filhos de uma sobrinha que está doente. Não recebo muitas visitas de qualquer maneira. E tu sabes que os vizinhos mais próximos vivem a quilômetros de distância. Isabel observou a amiga por um longo momento. Maria podia ver as engrenagens a girar na mente da amiga, a ponderar opções, a considerar riscos. Vais ajudar-me, não vais? Perguntou Maria, a sua voz revelando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Preciso de ti, Isa, como naquela noite. Isabel abraçou a amiga e Maria não viu a sombra que passou pelos seus olhos. Claro que te ajudo, Mariazinha. Sempre estive aqui para ti, não estive? Um dos bebés mexeu-se a dormir e ambas as mulheres olharam para as pequenas formas adormecidas. Maria sentiu o coração apertar, algures lá fora. A sua filha estava sozinha, possivelmente em perigo. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela não deixaria a Sofia enfrentar o que quer que fosse sozinha. Vou fazer mais café, ofereceu Isabel, já a caminho da porta. Vais precisar de ficar acordada esta noite, e temos muito que planear. Maria acenou, os olhos ainda nos gêmeos. Não reparou quando Isabel parou na ombreira da porta por um momento, agarrando a moldura com demasiada força, um conflito visível no seu rosto, antes de se recompor e ir para a cozinha. O relógio na parede continuou o seu tic-tac implacável, marcando o início de uma nova história para aquela família, uma história que, como Maria ainda não sabia, seria muito mais complexa e dolorosa do que ela poderia imaginar. Ricardo estacionou o seu carro de polícia descaracterizado em frente à casa da sua mãe, em Vila Nova de Gaia, desligando o motor, mas permanecendo no carro por alguns minutos. Algo no tom de voz de Isabel, ao telefone, incomodava-o. Em 15 anos como detetive, aprendera a confiar nos seus instintos, e algo definitivamente não estava certo nesta situação. Ricardo. Isabel abriu a porta antes mesmo de ele chegar à varanda, o seu sorriso demasiado tenso.
Ainda bem que vieste depressa. A casa estava imaculada como sempre, mas Ricardo notou pequenos sinais da agitação da sua mãe. Uma chávena de café a meio na mesa de centro, um jornal amassado no sofá, as cortinas ligeiramente tortas, pequenos detalhes que Isabel normalmente nunca permitiria. Então, começou ele, sentando-se na sua poltrona habitual. O que é tão urgente que não podia esperar até ao jantar de domingo? Isabel sentou-se na beira do sofá, as mãos a torcer no colo. É sobre a Maria. Ricardo franziu o sobrolho. A Maria era praticamente a sua segunda mãe, a melhor amiga de Isabel desde antes de ele nascer. O que se passa com ela? Aconteceu algo invulgar na quinta. Isabel fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. 2 bebés apareceram lá ontem de manhã. Como assim apareceram? A postura de Ricardo mudou subtilmente. O detetive a tomar o seu lugar. Foram deixados no celeiro, recém-nascidos, gêmeos. Isabel levantou-se, andando de um lado para o outro na sala. Com um bilhete da sua filha. Sofia, Sofia? Ricardo inclinou-se para a frente. A mesma Sofia que desapareceu há 20 anos? Essa mesma, Isabel parou junto à janela, olhando para fora sem realmente ver. A Maria está convencida de que a Sofia está em algum tipo de perigo, e é por isso que deixou os bebés com ela. Ricardo observou a mãe com atenção. Havia algo na sua postura, uma tensão que não correspondia à preocupação que ela tentava transmitir. E por que me estás a contar isto, mãe? A Maria pediu ajuda da polícia. Não, respondeu Isabel demasiado depressa, virando-se para ele. Não, ela não quer envolver a polícia, mas pensei que talvez pudesses dar uma olhada, extraoficialmente, pelo bem da Maria. Ricardo recuou, cruzando os braços. Dar uma olhada no quê, exatamente? Na Sofia, onde ela esteve todos estes anos. O que a poderia ter levado a abandonar 2 recém-nascidos? Isabel sentou-se novamente, inclinando-se para o filho. Tu tens acesso a bases de dados, a registros. Registros aos quais não posso aceder sem uma justificação oficial, interrompeu Ricardo. Tu sabes disso, mas, Ricardo, e se ela estiver mesmo em perigo? A Maria está sozinha naquela quinta com 2 bebés. Se alguém estiver atrás da Sofia. Ricardo notou como as mãos de Isabel tremiam ligeiramente. Havia demasiada urgência na sua voz, demasiado interesse nos detalhes. O que não me estás a contar, mãe? Isabel piscou surpreendida. O que queres dizer? Em 15 anos na polícia, nunca me pediste para investigar nada extraoficialmente. Por que agora? Por que toda esta urgência? Estou apenas preocupada com a Maria. É tudo. Isabel levantou-se novamente e foi para a cozinha. Ricardo seguiu-a. A Maria sempre foi perfeitamente capaz de cuidar de si mesma, comentou ele, observando a mãe preparar mais café com mãos nervosas. E tu nunca te meteste nas suas decisões antes. As coisas são diferentes agora. Há crianças envolvidas. Ricardo aproximou-se, tirando gentilmente o bule de café das mãos trêmulas da sua mãe. Tu conhecias a Sofia? Não conhecias, antes de ela fugir? Isabel não respondeu imediatamente, ocupando-se a limpar uma mancha invisível na bancada. Claro que sim, eu era a melhor amiga da mãe dela. Lembras-te? Então, deves ter alguma ideia de onde ela possa estar, ou por que é que ela realmente fugiu naquela noite. O pano que Isabel estava a usar parou por uma fração de segundo, tão breve que qualquer pessoa menos observadora teria perdido. A Sofia era uma adolescente rebelde, respondeu Isabel finalmente. Ela queria seguir o seu próprio caminho. É tudo. Ricardo encostou-se à bancada, estudando o perfil tenso da sua mãe. E agora, 20 anos depois, ela abandona 2 recém-nascidos na quinta da sua mãe. Não achas isso estranho? É por isso que estou preocupada. Isabel atirou o pano para o lava-loiça com mais força do que o necessário. É por isso que quero que investigues. Mãe. Ricardo agarrou gentilmente os ombros de Isabel, fazendo-a encará-lo. Se sabes de algo que possa ajudar a Sofia, precisas de me dizer, oficialmente ou não. Por um momento, algo cintilou nos olhos de Isabel. Medo, culpa. Mas depois ela sorriu. Aquele mesmo sorriso que Ricardo conhecia desde a infância.
o que ela usava para dizer que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Eu só quero ajudar a minha amiga, filho. Farias o mesmo no meu lugar. Ricardo suspirou, soltando-a. Sabia que não conseguiria mais nada dela naquele momento. Vou ver o que consigo encontrar, mas não prometo nada. Obrigada, querido. Isabel beijou-o na bochecha. Só... Sê discreto. Ok, não quero que a Maria saiba que pedi a tua ajuda. Mais tarde, a conduzir de volta para casa. Ricardo não conseguia parar de pensar na conversa deles, em 20 anos de amizade com a Maria. A sua mãe nunca tinha mostrado tanta preocupação, porque agora, o que mudou, pegando no seu telefone, ele marcou um número familiar. Marcos, preciso de um favor. Podes fazer uma pesquisa completa sobre alguém chamada Sofia, desaparecida há 20 anos. Sim, dou-te os detalhes. Não, mantém isto fora dos registros por agora. Algo não bate certo nisto e preciso de descobrir o quê. Na sua casa, Isabel sentou-se na sala de estar escura, o seu telefone a tremer levemente nas suas mãos. Depois de vários minutos a olhar para o ecrã, ela digitou uma mensagem. Ele começou a investigar. O que faço agora? A chuva não parara há 3 dias, transformando o pátio da quinta num lamaçal. Maria observava as gotas a escorrer pela janela da cozinha enquanto embalava um dos gêmeos. Isabel, sentada à mesa, folheava distraidamente uma revista antiga quando batidas urgentes na porta as assustaram. A princípio, não reconheceram a mulher encharcada que estava na soleira da porta, cabelo grisalho desgrenhado, roupas ensopadas agarradas ao corpo, mas então ela levantou o rosto e Maria sentiu Isabel ficar tensa ao seu lado. Teresa, sussurrou Isabel, a sua voz estranhamente aguda. Deixa-me entrar, por favor, pediu Teresa, os seus olhos a percorrer ansiosamente a estrada enlameada atrás dela. Precisamos de falar. Maria hesitou apenas um momento antes de se afastar. O bebê nos seus braços começou a chorar, talvez sentindo a tensão súbita. Vou buscar toalhas, ofereceu Isabel rapidamente, a sua voz ainda instável. Teresa entrou, deixando uma poça no tapete da sala, os seus olhos fixos nos gêmeos, um nos braços de Maria, o outro no pequeno berço improvisado junto ao sofá. Então é verdade, murmurou ela. A Sofia conseguiu trazê-los para cá. O som do nome da sua filha fez Maria agarrar instintivamente o bebê com mais força. Tu conheces a minha Sofia? Isabel voltou com toalhas, entregando-as a Teresa com movimentos rígidos. Maria notou as mãos da amiga a tremer ligeiramente. Trabalhávamos juntas, explicou Teresa, secando o cabelo. No escritório do Eduardo? Maria franziu o sobrolho. O nome não lhe dizia nada. Um dos homens mais poderosos no ramo da construção em Porto, disse Teresa, desabando numa poltrona. A Sofia era a sua assistente executiva. Isabel deixou cair a chávena que estava a segurar, a porcelana a estilhaçar-se, assustando os bebés, que começaram a chorar em uníssono. Desculpem, murmurou Isabel, curvando-se para apanhar os cacos. As minhas mãos estão a tremer hoje. Maria embalou os gêmeos, tentando acalmá-los, o tempo todo observando a interação entre Isabel e Teresa. Algo estava errado, algo que ela não conseguia entender. Como nos encontraste? Perguntou ela finalmente. A Sofia falou-me da quinta. De ti, respondeu Teresa. Os seus olhos a seguir Isabel, que ainda apanhava fragmentos com as mãos trêmulas. Ela guardava uma fotografia tua na gaveta da sua secretária. Dizia sempre que voltaria aqui um dia, quando tivesse coragem. Por que é que ela nunca voltou? A voz de Maria vacilou. Por que agora? Teresa respirou fundo, como se reunisse coragem, porque ela descobriu algo que não devia, algo sobre o Eduardo e os seus negócios. Isabel levantou-se abruptamente, os cacos da chávena a tilintar no lixo. Vou fazer mais café? Não, disse Teresa com uma força surpreendente. Tu também precisas de ouvir isto, Isa. Maria olhou entre as duas mulheres, sentindo que estava a perder algo importante. Isabel permaneceu no meio da cozinha, as suas costas tensas como um fio esticado, prestes a estalar. A Sofia encontrou documentos, continuou Teresa, baixando a voz. Provas de um esquema massivo de lavagem de dinheiro.
milhões desviados através de projetos falsos, subornos, contratos fraudulentos. E ela, começou Maria, mas a sua voz quebrou. Ela copiou tudo, cada ficheiro, cada folha de cálculo, cada contrato forjado. Teresa tirou um envelope amarrotado do seu casaco ensopado, mas o Eduardo descobriu. E a Sofia? A Sofia sabia demais. Isabel emitiu um som estrangulado. Maria virou-se para a amiga, chocada ao ver o seu rosto tão branco como papel. — Estás bem, Isa? Eu só preciso de ar, murmurou Isabel, tropeçando em direção à janela. Teresa observou Isabel com uma expressão indecifrável antes de continuar. A Sofia veio ter comigo há uma semana, desesperada. Disse que estava grávida dos filhos do Eduardo, que ele não sabia dos bebés e que ela precisava de os esconder antes que fosse tarde demais. Tarde demais para quê? Perguntou Maria, embora temesse a resposta. O Eduardo tem um historial. As pessoas que se opõem a ele tendem a desaparecer. Teresa abriu o envelope com os dedos trêmulos. Estes são alguns dos documentos que a Sofia copiou. Não todos. Ela escondeu a maior parte deles num lugar seguro, mas é o suficiente para mostrar o perigo em que ela está. Isabel virou-se abruptamente da janela. Não devíamos estar a ouvir isto. Maria, pensa nos bebés. Se alguém descobre que eles estão aqui. Foi exatamente por isso que vim, interrompeu Teresa. Para vos avisar, para terem cuidado, o Eduardo tem olhos e ouvidos em todo o lado, pessoas que trabalham para ele, pessoas que ele controla. Um dos bebés choramingou, e Maria embalou-o automaticamente, a sua mente a girar com tudo o que estava a ouvir. A sua Sofia, a sua menina, envolvida em algo tão perigoso. Como podemos ajudá-la? Perguntou Maria. Deve haver algo que possamos fazer. Por agora, protejam os gêmeos, respondeu Teresa, levantando-se. E não confiem em ninguém, nem mesmo... Ela fez uma pausa, os seus olhos a cruzarem-se com os de Isabel por um momento tenso. Nem mesmo em quem? Insistiu Maria. Em ninguém, terminou Teresa, desviando o olhar. Vou manter o contacto. Tenho de ir agora. Já fiquei demasiado tempo. Espera, chamou Maria quando Teresa chegou à porta. Sabes onde está a Sofia? Teresa hesitou, a mão na maçaneta da porta. É melhor que não saibas. Por agora, Maria. Mas ela está viva e está a lutar para fazer a coisa certa. Depois de Teresa sair, o silêncio na cozinha parecia tão pesado como chumbo. Isabel ainda estava perto da janela, as mãos a agarrar o parapeito com força. Isa, perguntou Maria suavemente. Estás mesmo bem? Estou bem, respondeu Isabel rapidamente, forçando um sorriso. Apenas preocupada contigo e com os bebés. Esta história é tão perigosa. Maria observou a sua amiga de longa data, notando pela primeira vez pequenos detalhes estranhos. A maneira como ela evitava o contato visual, o ligeiro tremor nas suas mãos, a palidez que não a deixava. — Tu conhecias o Eduardo? Perguntou Maria de repente. Isabel congelou por uma fração de segundo antes de responder. Só de nome, como a Teresa disse, ele é um empresário poderoso. Mas algo na voz de Isabel soou falso, como uma nota desafinada numa canção familiar. Maria abraçou os gêmeos com mais força, sentindo um vago indício de dúvida sobre a sua amiga mais antiga, pela primeira vez. Lá fora, a chuva continuava a cair. Lavando as pegadas de Teresa na lama, algures na escuridão, Sofia lutava sozinha contra forças que Maria mal conseguia começar a compreender. E ali, na sua própria cozinha, sementes de desconfiança começavam a brotar no terreno fértil de uma amizade de 30 anos. Maria encontrou o pequeno caderno preto entre as coisas do bebê enquanto arrumava o quarto naquela manhã. Parecia um diário comum, mas as suas mãos tremeram ao ver a caligrafia de Sofia nas primeiras páginas. A sua filha sempre tivera o hábito de documentar tudo, desde pequena. 25 de março, leu ela suavemente. Hoje descobri algo que não devia. Estava a organizar ficheiros para o último projeto, quando notei discrepâncias. Os números não batem certo. Milhões canalizados através de empresas de fachada. O Paulo ajudou-me a confirmar.
É muito maior do que imaginávamos. O som de um carro a aproximar-se fez Maria esconder rapidamente o caderno debaixo do colchão do berço improvisado. Isabel entrou sem bater, como sempre fazia. Mariazinha, encontrei umas roupas de bebê no sótão, anunciou ela, carregando uma caixa de cartão. Os seus olhos percorreram o quarto, notando cada detalhe. Onde está o saco que veio com eles? Guarde-o, respondeu Maria vagamente, pegando num dos gêmeos que começava a agitar-se. Onde? Pressionou Isabel, colocando a caixa na cômoda. Pode haver documentos importantes lá dentro, algo para ajudar a encontrar a Sofia. Maria hesitou, depois da visita de Teresa no dia anterior. Algo na insistência de Isabel começara a incomodá-la. Está num lugar seguro, mas, Mariazinha, precisamos de... Uma batida na porta da frente interrompeu Isabel. Ricardo entrou, ainda com o seu uniforme de detetive, com uma expressão séria. Mãe, não sabia que estarias aqui, comentou ele, franzindo o sobrolho para Isabel. Maria, preciso de falar consigo em particular. Isabel não se moveu. O que descobriste sobre a Sofia? Mãe, disse Ricardo firmemente. Por favor, algo no seu tom fez Isabel recuar. Mas Maria notou como ela ficou perto da porta, certamente a tentar ouvir. Encontrei o Paulo, começou Ricardo em voz baixa, quando estavam na cozinha. O contabilista que trabalhava com a Sofia na construtora do Eduardo, Maria sentou-se quieta, embalando o bebê. E ele está escondido em Braga, mas concordou em encontrar-se comigo quando mencionei o seu nome. A Sofia confiava nele. Ricardo tirou uma pendrive do bolso. Ele deu-me isto. São provas do esquema que a sua filha descobriu. Que tipo de provas? Contratos falsos, faturas inflacionadas, empresas de fachada. O Eduardo construiu um império com base na lavagem de dinheiro. A Sofia e o Paulo andaram a reunir provas durante meses. Na sala de estar, ouviram Isabel tossir. Ricardo baixou ainda mais a voz. O Paulo disse-me que a Sofia começou a suspeitar de algo quando notou padrões de pagamento estranhos, projetos que custavam o triplo do normal, materiais que nunca chegavam, funcionários fantasma, quando ela lhe mencionou isso. Ele já estava a investigar por conta própria. Por que é que ele não foi à polícia? O Eduardo tem gente na sua folha de pagamentos em todo o lado. O Paulo tentou denunciar uma vez, há anos, no dia seguinte. A casa dele pegou fogo acidentalmente. Ricardo olhou significativamente em direção à porta. Desde então, ele aprendeu a ser mais cuidadoso em quem confia. Maria abraçou o bebê com mais força, pensando no diário que escondera. A Sofia descobriu que estava grávida no meio de tudo isto. Sim, o Paulo disse que ela estava desesperada. Sabia que o Eduardo nunca deixaria os seus filhos escaparem do seu controle se descobrisse. Ricardo hesitou. Maria, o Paulo contou-me outra coisa. Sobre a noite em que a Sofia fugiu há 20 anos, o coração de Maria saltou uma batida. Na sala de estar, tudo estava em silêncio. O que foi sobre essa noite? Ele disse que a Sofia não saiu apenas por causa de uma discussão. Ela foi ameaçada. Alguém a avisou que se ela não saísse da cidade, você teria um acidente. Maria sentiu o sangue gelar. Quem? Um barulho na sala de estar cortou-os. Isabel tinha deixado cair algo. Desculpem, disse ela, aparecendo na porta da cozinha. O seu rosto estava pálido. Acho que... preciso de ir. Mãe, chamou Ricardo, mas Isabel já estava a pegar na sua bolsa, as mãos visivelmente a tremer. Lembrei-me agora que tenho um compromisso, murmurou ela, praticamente correndo para a porta. Depois de Isabel sair, Ricardo voltou-se para Maria. Algo não está certo. A minha mãe tem agido de forma suspeita desde que os bebés apareceram. Eu reparei, admitiu Maria, recordando o comportamento de Isabel durante a visita de Teresa. Ela insiste em ver as coisas do bebê, a perguntar onde estou a guardar tudo. Ricardo franziu o sobrolho. Não a deixe encontrar nada, Maria, até eu terminar a minha investigação. Achas que a Isabel... Maria não conseguiu terminar a frase. A ideia de que a sua melhor amiga pudesse estar envolvida em algo sinistro era demasiado dolorosa. Não tenho a certeza. Respondeu Ricardo honestamente. Mas o Paulo avisou-me que o Eduardo tem uma rede de informadores, pessoas que ele controla através de chantagem ou medo, pessoas que nunca suspeitaríamos.
acima de qualquer suspeita, pensou Maria no diário escondido, nas palavras de Sofia a descrever as suas descobertas, pensou em Isabel, a sua amiga de 30 anos, a agir de forma cada vez mais estranha. Há mais uma coisa, acrescentou Ricardo hesitantemente. O Paulo vem aqui esta noite. Ele tem mais documentos, coisas que a Sofia deixou com ele para guardar, mas não conte a ninguém, nem mesmo a tua mãe, terminou Maria suavemente. Ricardo acenou, o conflito evidente no seu rosto. Lá fora, ouviram o carro de Isabel a afastar-se a alta velocidade. Maria levantou-se para olhar pela janela, observando a poeira que o carro de Isabel levantava na estrada. 30 anos de amizade, confiança e segredos partilhados. Como é que ela não tinha notado os sinais antes? Vou destacar agentes de confiança para vigiar a quinta, disse Ricardo, levantando-se. E, Maria, aquele diário que escondeu quando a minha mãe chegou, preciso de o ver. Maria olhou para ele, surpreendida. Como? Sou um detetive, lembras-te? Ele deu um sorriso triste. E nunca foste boa a esconder coisas, exceto da minha mãe. Aparentemente, enquanto Ricardo lia o diário de Sofia, Maria embalava os gêmeos, pensando na sua filha lá fora, sozinha, mas a lutar contra algo muito maior do que ela mesma, pensando em Isabel e que outros segredos a sua velha amiga poderia estar a esconder. Na estrada poeirenta, o carro de Isabel parou a alguns quilômetros de distância. Com as mãos trêmulas, ela pegou no telefone e digitou uma mensagem. O Paulo vai encontrar-se com eles esta noite. Ele tem os documentos. A noite prometida para a visita de Paulo nunca chegou. Ricardo chegou à quinta na manhã seguinte, com olheiras debaixo dos olhos e uma expressão grave que fez Maria sentar-se antes mesmo de ele falar. O apartamento dele foi arrombado ontem à noite, relatou Ricardo, a sua voz rouca de cansaço. Antes que ele pudesse chegar aqui, destruíram tudo, mas o Paulo conseguiu escapar. Maria agarrou a velha poltrona, sentindo o estofo gasto debaixo dos seus dedos. Como é que eles souberam? Alguém avisou o Eduardo. Ricardo esfregou o rosto. Alguém que sabia exatamente onde e quando o Paulo estaria. O som do carro de Isabel na entrada da garagem impediu Maria de responder. A sua amiga entrou, carregando sacos de compras, mas congelou ao ver Ricardo. Filho, o que estás a fazer aqui tão cedo? Ricardo estudou a sua mãe por um momento tenso. A investigar um assalto. Onde estiveste ontem à noite, mãe? Em casa, claro, respondeu Isabel demasiado depressa, pousando os sacos na mesa. Por quê? Tentei ligar-te várias vezes. Tomei um comprimido para dormir. Isa não ouviu o telefone. Maria observou a troca entre mãe e filho, notando os sinais súbitos que costumava ignorar. Como Isabel evitava olhar diretamente para Ricardo, o tremor quase imperceptível nas suas mãos enquanto desempacotava as compras, o suor na sua testa apesar da manhã fria. Trouxe mais roupas de bebê, anunciou Isabel com uma alegria forçada. Pensei que podíamos organizar melhor as coisas deles. Aquele saco ainda está. Não, cortou Maria firmemente. As coisas deles estão bem onde estão. Isabel congelou por um momento, depois forçou um sorriso. Eu só quero ajudar, Mariazinha. Já fizeste muito, respondeu Maria, trocando um olhar significativo com Ricardo. O telefone de Ricardo tocou, quebrando a tensão. Ele atendeu rapidamente, o seu rosto a ficar mais sério a cada palavra. Tenho de ir, disse ele depois de desligar. Encontraram o carro da Sofia, abandonado nos arredores do porto. O quê? Maria levantou-se. Onde? Não posso dar detalhes agora, mas fiquem aqui, as duas. Ele deu à sua mãe um olhar significativo. Não saiam da quinta, depois de Ricardo sair. O silêncio caiu sobre a cozinha como um manto pesado. Isabel continuou a desempacotar as compras com movimentos mecânicos, enquanto Maria a observava, revendo mentalmente os últimos dias, as visitas cada vez mais frequentes de Isabel, as suas perguntas constantes sobre os pertences do bebê, as chamadas telefônicas discretas que ela pensava que ninguém reparava, a forma como ela parecia sempre saber quando algo estava prestes a acontecer. Um dos gêmeos começou a chorar no quarto, e Maria levantou-se para cuidar deles. Quando voltou, encontrou Isabel a remexer nas gavetas da cozinha à procura de algo em particular.
Isabel saltou, fechando a gaveta com força. Estava só à procura de uma tetina extra para o biberão. Todos os biberões estão no escorredor de pratos, apontou Maria calmamente. Como sabes, já que me ajudaste a lavá-los ontem, um rubor de culpa subiu pelo pescoço de Isabel. Ah, certo, estou um pouco distraída hoje. Tens andado distraída desde que os bebés chegaram. Observou Maria, sentando-se com a criança nos braços, sempre a verificar gavetas, armários, a perguntar pelo saco. Estou apenas preocupada contigo. É tudo. A sério? Maria estudou o rosto da sua amiga. Ou estás à procura de algo específico, Isa? O telefone de Isabel vibrou na sua bolsa. Ela agarrou-o rapidamente, mas não antes de Maria ver o nome no ecrã. Eduardo. Preciso de atender isto, murmurou Isabel, saindo para a varanda. Maria abraçou o bebê com mais força, lembrando-se da sua conversa com Ricardo sobre a rede de informadores de Eduardo, pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas como a sua melhor amiga. Pela janela da cozinha, ela podia ver Isabel a andar de um lado para o outro na varanda, falando em tons baixos. Os seus gestos eram agitados, nervosos. O outro bebê começou a chorar. E Maria voltou para o quarto. Ao passar pela varanda, apanhou trechos da conversa de Isabel. Não conseguia encontrar. Ela deve tê-lo escondido noutro lugar. Sim, ainda estou à procura. O coração de Maria apertou. 20 anos de amizade. E agora, cada palavra que Isabel dizia soava falsa. Cada gesto uma cobertura para a traição. Quando voltou para a cozinha com ambos os bebés, Isabel tinha terminado a chamada. O seu rosto estava pálido, tenso. Era o Ricardo, mentiu ela. Aparentemente, eles encontraram pistas no carro da Sofia. Maria acenou, fingindo acreditar nela. Que tipo de pistas? Ele não entrou em detalhes. Isabel pegou na sua bolsa. Devo ir. Volto mais tarde para ajudar com os bebés. Não é preciso, respondeu Maria suavemente. Acho que consigo safar-me sozinha hoje. Algo cintilou nos olhos de Isabel. Medo, culpa. Mas ela apenas acenou e saiu rapidamente. No momento em que o carro de Isabel desapareceu pela estrada, Maria pegou no seu telefone. As suas mãos tremiam enquanto marcava o número de Ricardo. Encontraste mesmo o carro da Sofia? Sim, respondeu Ricardo hesitantemente. Como soubeste? A Isabel disse-me que ligaste a falar sobre pistas. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu não liguei a minha mãe hoje, Maria. Maria fechou os olhos, sentindo o peso da confirmação que esperava. Ricardo, acho que a tua mãe está a trabalhar para o Eduardo. Eu sei, respondeu ele, a dor evidente na sua voz. Acabei de descobrir que alguém usou as minhas credenciais da polícia ontem à noite. A única outra pessoa que sabe a minha palavra passe é a Isa, terminou Maria. Fica na quinta, instruiu Ricardo. Estou a enviar uma equipa de confiança para vigiar. E, Maria, não deixes a minha mãe entrar outra vez. Não até resolvermos isto. Depois de desligar, Maria afundou-se na velha cadeira de baloiço, os gêmeos a dormir nos seus braços. Lá fora, a luz da tarde desvanecia-se, pintando o céu de laranja. Algures, Sofia estava em fuga, a lutar, a tentar fazer a coisa certa. E aqui, na quinta, a sua melhor amiga de 30 anos estava a ajudar a caçá-la. Maria olhou para os bebés, tão inocentes no seu sono. Não se preocupem, pequeninos, sussurrou ela. A avó não vai deixar que nada vos aconteça, nem a vossa mãe. O seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. O carro da Sofia tinha sangue no banco do condutor. Ela está ferida, mas viva. Ainda estamos à procura. Maria embalou os gêmeos suavemente, cantarolando a mesma canção de embalar que costumava cantar para a Sofia. Enquanto as sombras da noite se espalhavam pela quinta, ela preparou-se para outra vigília, sabendo que, a partir de agora, não podia confiar em ninguém, nem mesmo na sua melhor amiga. A madrugada era ainda uma promessa distante, quando Maria decidiu reorganizar os pertences do bebê novamente. Não conseguia dormir, assombrada pelas revelações sobre Isabel, e manter-se ocupada ajudava-a a manter a calma. Foi então que os seus dedos encontraram algo diferente no fundo do saco. Um caderno vermelho esfarrapado, escondido debaixo das fraldas, com as mãos trêmulas,
Maria sentou-se na beira da cama de Sofia, agora transformada em área de muda de fraldas. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração suave dos gêmeos adormecidos e pelo piar ocasional de uma coruja distante. O meu diário lia a primeira página na caligrafia familiar de Sofia. Se algo me acontecer, entreguem isto à minha mãe. Maria sentiu o coração saltar uma batida, virando a página. Começou a ler. 12 de janeiro, consegui o emprego de assistente executiva na construtora de Eduardo hoje. O salário é ótimo, muito melhor do que eu esperava. O Eduardo é intimidante, mas simpático. Há algo nos seus olhos que me lembra o pai. Talvez seja por isso que me sinto tão à vontade aqui. 15 de março. O Eduardo tem me dado mais atenção, ultimamente. Hoje ele convidou-me para jantar. Disse que sou a melhor assistente que ele já teve. Não tirou os olhos dos meus durante toda a reunião da manhã. Devia sentir-me lisonjeada. Mas algo me incomoda. 20 de abril. Começamos a encontrar-nos depois do trabalho. Está errado. Eu sei que está. Ele é meu chefe. É casado. É demasiado poderoso. Mas quando estamos juntos, parece que nada mais importa. Mesmo assim, não consigo parar de pensar na mãe. O que ela diria se soubesse? 20 de abril. O Paulo, o contabilista, abordou-me hoje. Disse que precisava de me mostrar algo. Números que não batem certo. Contratos duplicados, empresas que não existem. O meu estômago revirou-se com os documentos. O Eduardo não é quem eu pensava que ele era. 5 de maio, descobri que estou grávida. Gêmeos. Quando o médico me mostrou os 2 coraçõezinhos a bater. Chorei. Foi alegria, medo, já não sei. O Eduardo não pode descobrir. Não depois do que descobri sobre ele. 15 de maio. O Paulo tem me ajudado a reunir provas. O esquema é maior do que imaginávamos. Milhões desviados, políticos comprados, vidas arruinadas. Como pude ser tão cega, como não vi os sinais? E de junho, sonhei com a noite em que saí da quinta, 20 anos depois, e ainda acordo em suores frios a lembrar-me daquela ameaça. A tua mãe terá um acidente se não desapareceres. Agora sei que foi o Eduardo, ele andava a observar-me, a planear tudo. Mesmo antes de nos conhecermos, 10 de junho, o Paulo diz que precisamos de agir depressa. O Eduardo está a ficar desconfiado, a fazer perguntas. A minha barriga ainda não se nota, mas não vai demorar muito. A Isa veio ao escritório hoje. A maneira como ela olhou para mim, será que ela sabe? Será que ela... O ranger do soalho fez Maria gelar. Isabel estava na porta do quarto, ainda totalmente vestida, apesar da hora tardia. Os seus olhos fixos no diário nas mãos de Maria. Não conseguias dormir? Perguntou Isabel, a sua voz estranhamente controlada. Maria fechou o diário lentamente, o seu coração a bater com força. O que estás a fazer aqui a esta hora, Isa? Vim ver se precisavas de alguma ajuda com os bebés. Isabel deu um passo para dentro do quarto. O que é isso que estás a ler? Nada de importante, mentiu Maria, deslizando o diário para trás de si, na cama. Apenas umas notas antigas. Isabel aproximou-se, os seus olhos nunca deixando o caderno parcialmente escondido. Parece um diário. Porque estás realmente aqui, Isa? Um dos gêmeos agitou-se, fazendo um pequeno barulho. Isabel olhou para eles, depois de volta para Maria. O Eduardo está a ficar impaciente, disse ela finalmente, a sua voz baixa mas clara. Ele quer os documentos que a Sofia roubou. Maria sentiu um arrepio frio percorrer-lhe a espinha. Então é verdade, tu trabalhas para ele. Não é assim tão simples, Mariazinha. Isabel deu outro passo em frente. O Eduardo tem algo contra mim, algo que aconteceu há muito tempo. A ameaça à Sofia, foste tu que a fizeste sair naquela noite. Isabel não respondeu imediatamente. Os seus olhos vaguearam pela sala, parando em fotos de Sofia quando criança, ainda penduradas nas paredes. Ela era apenas uma menina, sussurrou Isabel. Eu não tive escolha. O Eduardo sabia do acidente, da criança que... Que criança, Isa, por favor? Mariazinha, Isabel estendeu a mão. Dá-me o diário. Talvez assim ele finalmente me deixe em paz. Maria levantou-se, pondo mais distância entre elas. Foste a minha melhor amiga durante 30 anos, conheces a Sofia desde que ela nasceu, como pudeste? Tu não entendes?
A voz de Isabel subiu, assustando os bebés. O Eduardo não é alguém a quem se possa simplesmente dizer não. Ele destrói vidas. Mariazinha, famílias inteiras, como destruiu a minha. Forçou a minha filha a ir embora durante 20 anos. Lágrimas rolaram pelo rosto de Isabel. Agora, perdoa-me, Mariazinha. Por favor, perdoa-me. Sai da minha casa, ordenou Maria, a sua voz a tremer de raiva e dor. Agora, não sem o diário, Isabel deu outro passo, algo a endurecer nos seus olhos. Não posso sair sem ele. Os bebés começaram a chorar, sentindo a tensão no ar. Maria moveu-se para se posicionar entre eles e Isabel. O Ricardo sabe, disse ela firmemente. Sobre ti, sobre o Eduardo, sobre tudo. Ele está a caminho daqui, agora mesmo. Era uma mentira, mas funcionou. Isabel recuou, o pânico claro no seu rosto. Tu não entendes, repetiu ela, já a caminho da porta. Ele vai matar-me, Mariazinha. O Eduardo vai matar-me se eu não lhe entregar algo, como ele matou a enfermeira que ajudou no parto dos gêmeos. Isabel parou na porta, a sua mão a agarrar a moldura. Como... Está tudo no diário, Isa. Cada detalhe, cada crime, cada vida que o Eduardo destruiu. E agora sei que tu o ajudaste a fazê-lo. Faróis cortaram a escuridão lá fora. Um carro aproximava-se. Isabel lançou um último olhar a Maria, uma mistura de súplica e desespero nos seus olhos. Depois desapareceu pelo corredor. Maria correu para a janela a tempo de ver o carro de Isabel a afastar-se a alta velocidade. Os seus faróis a cortar a noite como olhos vermelhos e malévolos, deixando apenas poeira e traição para trás. Com as mãos trêmulas, Maria pegou no seu telefone e enviou uma mensagem a Ricardo. A tua mãe esteve aqui. Ela sabe do diário. Vem depressa. Depois, sentou-se entre os bebés a chorar, o diário agarrado ao peito, e esperou que o amanhecer chegasse, sabendo que a noite tinha mudado tudo. A sua melhor amiga era agora a sua pior inimiga. E algures lá fora, Sofia ainda lutava para sobreviver. Vou proteger-vos, sussurrou ela aos gêmeos, embalando-os suavemente. Aconteça o que acontecer, vou proteger-vos, eu prometo. A tempestade que se vinha formando há dias finalmente rebentou sobre a quinta naquela noite. Maria estava na cozinha a preparar mais um biberão, quando o primeiro trovão abalou as janelas. Surpreendentemente, os gêmeos não acordaram. Estavam a começar a habituar-se aos barulhos da quinta. O vento uivava pelos cantos da casa velha, trazendo ecos de outras noites de tempestade, noites em que a Sofia, ainda pequena, subia para a cama de Maria, com medo dos trovões. A última tempestade que partilharam foi a noite em que a Sofia partiu há 20 anos. Um barulho na varanda chamou a atenção de Maria. Diferente do vento, mas como passos a arrastar-se. Ela congelou. O biberão ainda na mão, o Ricardo tinha avisado para estar atenta a atividades suspeitas, para não abrir a porta a ninguém. Então veio a batida, fraca, quase perdida no som da chuva, e uma voz que Maria reconheceria mesmo depois de 100 anos. Mãe, o biberão caiu, derramando leite no chão da cozinha. Maria correu para a porta, as mãos a tremer tanto que mal conseguia rodar a maçaneta. Sofia estava encharcada, encostada à ombreira da porta. Sangue misturado com água da chuva escorria de um corte na sua testa, e ela agarrava o seu lado direito, como se as suas costelas estivessem feridas. Sofia, sussurrou Maria, o seu coração a ameaçar saltar do peito. Por um momento, ficaram ali, 20 anos de ausência entre elas, como uma parede invisível. Então Sofia cambaleou para a frente e Maria apanhou-a antes que ela caísse. Os bebés, murmurou Sofia, enquanto Maria a ajudava a entrar. Eles estão bem, a dormir. Maria guiou a filha para o sofá. Meu Deus, Sofia, estás a gelar. Sofia tremia violentamente, os seus lábios roxos de frio. Maria correu para buscar toalhas e o kit de primeiros socorros, os seus instintos maternais a entrar em ação. Temos de te levar a um hospital, disse ela, enquanto limpava o corte na testa de Sofia. Não, Sofia agarrou-lhe o braço. Eles estão a vigiar os hospitais. O Eduardo tem gente em todo o lado. Maria acenou, continuando a limpar a ferida.
Sob a luz da sala, ela viu a sua filha claramente pela primeira vez. A Sofia estava mais magra do que se lembrava, com sombras profundas debaixo dos olhos e uma dureza que não existia antes, mas ainda era a sua menina. Como te magoaste? Despistei-me na estrada. Sofia fez uma careta quando Maria aplicou o antisséptico. O Eduardo descobriu onde eu estava escondida. Tive de fugir, estava a chover e o carro derrapou. Por que não vieste diretamente para cá? Tive de os despistar primeiro, não podia arriscar trazer perigo para ti. Sofia tentou levantar-se. Preciso de ver os meus filhos. Primeiro cuidamos de ti, insistiu Maria, empurrando-a suavemente de volta para o sofá. Eles estão seguros. O som de um carro a aproximar-se fez Sofia gelar. Maria correu para a janela. É a Isa, disse ela, notando como Sofia ficou instantaneamente tensa. Ela não me pode ver aqui, sussurrou Sofia, tentando levantar-se novamente. Por quê? Perguntou Maria, embora já suspeitasse da resposta, antes que Sofia pudesse responder. Isabel entrou, ela ainda tinha a chave, e Maria nunca lhe pedira para a devolver. Mariazinha via a luz acesa e... Isabel parou ao ver Sofia, toda a cor a drenar do seu rosto. Isa, disse Sofia gélida, os seus olhos fixos na mulher mais velha. Um relâmpago iluminou a sala, revelando um quadro congelado. Sofia no sofá, ferida mas desafiadora. Isabel à porta, pálida e tensa. Maria entre elas, finalmente compreendendo a profundidade desta traição. Estás ferida, disse Isabel finalmente, dando um passo em frente. Fica para trás, avisou Sofia, a sua voz a tremer de raiva, não de medo. Sofia, eu posso explicar. Explicar o quê? Sofia conseguiu levantar-se, embora com dificuldade. Como me ameaçaste naquela noite, como me forçaste a abandonar a minha mãe. Maria sentiu o ar sair dos seus pulmões, mesmo suspeitando. Ouvi-lo em voz alta era diferente. Eu não tive escolha, sussurrou Isabel. O Eduardo. Há sempre uma escolha, interrompeu Sofia. Eu escolhi proteger a minha família. Tu escolheste trair a tua. O choro de um bebê cortou a tensão. Sofia virou-se imediatamente na direção do som, o seu rosto a suavizar-se. Vai ver os teus filhos, disse Maria gentilmente. Eu trato disto. Sofia hesitou por um momento, depois mancou para o quarto, lançando um último olhar de aviso a Isabel. No momento em que Sofia se foi, Isabel aproximou-se de Maria. Mariazinha, por favor. Não. Maria levantou a mão. Chega de mentiras. Não são mentiras. O Eduardo tem podre sobre mim. Algo terrível, se eu não fizesse o que ele dizia. Escolheste destruir a minha família para te salvares a ti mesma. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel. Lamento tanto, tanto. Sai, ordenou Maria, a sua voz a tremer de raiva contida. E não voltes, Maria. Tu não entendes. Agora que a Sofia está aqui, o Eduardo vai... Vai o quê? Maria deu um passo ameaçador em direção à sua antiga amiga. Mandar-te ameaçar-nos outra vez. Usar-te para nos espiar. Acabou, Isa. Acabou. Isabel recuou em direção à porta, parecendo mais pequena e mais velha do que Maria alguma vez a vira. Ele vai matar-nos a todos, sussurrou ela antes de desaparecer na tempestade. Maria trancou a porta e todas as janelas antes de ir para o quarto. Encontrou a Sofia sentada na velha cadeira de baloiço, a embalar os gêmeos, lágrimas silenciosas a rolar-lhe pelo rosto. São lindos, disse Maria gentilmente, sentando-se na beira da cama. Parecem-se com o pai deles, respondeu Sofia. Depois deu uma gargalhada amarga. Ou pareciam antes de ele revelar o monstro que realmente é. Por que não me contaste naquela noite? Sofia olhou para a mãe, os olhos cheios de dor antiga. A Isa disse que terias um acidente se eu não partisse. Disse que o Eduardo não hesitaria em magoar-te para me controlar. Eu tinha 19 anos, estava apavorada. E agora? Agora, Sofia beijou a cabeça de cada bebê. Agora estou apavorada por eles, mas não vou fugir desta vez. Não posso. Maria ajoelhou-se ao lado da cadeira, tocando gentilmente no rosto da sua filha.
Não tens de fugir. Vamos enfrentar isto juntas. Lá fora, a tempestade ainda rugia. Mas dentro daquele quarto, mãe e filha reunidas, 2 gerações de mulheres fortes a proteger a próxima, e algures na noite, Isabel digitava uma mensagem com as mãos trêmulas. A Sofia está na quinta, mas eu não consigo fazer isto. Não mais. O sol mal tinha nascido quando o carro de Paulo parou silenciosamente atrás do celeiro. Maria observou-o da janela da cozinha, notando como ele verificou os arredores antes de se aproximar da casa. Sofia, ainda a recuperar das suas lesões, ficou tensa ao som dos seus passos na varanda. É o Paulo, assegurou Maria à filha. O Ricardo certificou-se de que ninguém o seguiu. Paulo entrou apressado, carregando uma pasta gasta e um computador portátil. Ele tinha olheiras escuras debaixo dos olhos e as suas roupas estavam amarrotadas, como se tivesse dormido no carro. Sofia, respirou ele aliviado ao vê-la. Graças a Deus que estás bem. Mais ou menos, ela deu um sorriso fraco, tocando na ligadura na sua testa. Paulo colocou os seus pertences na mesa da cozinha, olhando nervosamente pela janela. Não temos muito tempo. O Eduardo está a mover as provas, a destruir documentos. Precisamos de agir agora. O que trouxeste? Perguntou Maria, servindo café para todos. Tudo. Paulo abriu o portátil. Contratos falsos, faturas inflacionadas, transferências suspeitas, 5 anos de provas que eu e a Sofia reunimos. Sofia inclinou-se sobre o ecrã, a sua expressão a endurecer. Ele começou a limpar os seus rastos. Sim, mas não suficientemente depressa. Paulo inseriu uma pendrive, fizemos cópias de segurança de tudo. E a mais, encontrei ligações a outros esquemas, outros empresários. É uma rede de corrupção inteira. O som de um carro a aproximar-se fez todos gelarem. Maria correu para a janela. É a Isa, anunciou ela, notando como Paulo e Sofia trocaram olhares tensos. Ela não pode ver isto, disse Sofia, começando a juntar os papéis, mas era tarde demais. Isabel entrou sem bater, como sempre fazia. Ela parou momentaneamente ao ver Paulo, depois forçou um sorriso. Não sabia que tínhamos visitas tão cedo, comentou ela, aproximando-se da mesa. Os seus olhos percorreram rapidamente os documentos espalhados. O que estás a fazer aqui, Isa? Perguntou Maria friamente. Vim ver como a Sofia estava, respondeu ela, ainda a estudar os papéis. São estes os documentos que provam tudo? Paulo posicionou-se discretamente entre Isabel e o portátil. São provas para as autoridades. As autoridades não são de confiança, disse Isabel rapidamente. O Eduardo tem gente lá dentro, em todo o lado. Tem de pôr isso num lugar seguro primeiro. Nós... Sofia ergueu uma sobrancelha. Eu posso ajudar, insistiu Isabel, a sua voz quase a suplicar. Conheço um lugar que o Eduardo nunca procuraria. Posso guardar tudo em segurança, até o Ricardo reunir uma equipa de confiança. Maria observou a sua velha amiga, o ligeiro tremor nas suas mãos, o suor na sua testa, apesar da manhã amena, os seus olhos inquietos. Por que faríamos isso? Perguntou Sofia. Porque... Isabel hesitou. Porque eu quero corrigir as coisas. Quero ajudar desta vez. Como ajudaste há 20 anos? Isabel estremeceu com as palavras de Sofia. Isso foi diferente. Não tive escolha. E agora tens. Um dos bebés começou a agitar-se no quarto. Maria começou a ir, mas Sofia parou-a. Eu vou, disse ela, levantando-se com dificuldade. Não a deixes tocar em nada. Assim que Sofia saiu, Isabel aproximou-se da mesa. Paulo, sê razoável. A polícia está comprometida. Precisamos de proteger estas provas. Já estão protegidas, respondeu Paulo secamente. Mas e se o Eduardo descobre que estás aqui e se ele vier atrás de ti? Isabel estendeu a mão para os documentos. Deixa-me ajudar, por favor. Maria interceptou a mão de Isabel antes que ela pudesse tocar nos papéis. Chega de mentiras, Isa. Não são mentiras. Isabel puxou a mão, lágrimas a brilhar nos seus olhos. O Eduardo vai magoar-vos a todos se não lhe dermos algo. O silêncio que se seguiu à sua explosão foi ensurdecedor. Isabel tapou a boca com a mão, percebendo tarde demais o que revelara. Então é isso, disse Paulo suavemente.
Ele mandou te buscar os documentos. Isabel recuou em direção à porta, parecendo encurralada. Vocês não entendem. Ele vai matar o meu filho. Ele vai matar o Ricardo se eu não o fizer. O Ricardo já sabe, interrompeu Maria. Sobre ti, sobre o Eduardo, sobre tudo. O rosto de Isabel ficou completamente branco. Nesse momento, Sofia voltou à cozinha. O Ricardo está a caminho, anunciou ela, telefone na mão, com uma equipa federal. Acabou, Isa! Não, sussurrou Isabel, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Não acabou. O Eduardo não vai deixar. Ele nunca vai deixar, antes que alguém a pudesse impedir. Isabel agarrou a pasta mais próxima e correu para fora. Paulo fez menção de a seguir, mas Sofia segurou-o. Deixa-a ir, disse ela calmamente. São cópias falsas, as verdadeiras estão seguras. Maria observou o carro de Isabel a afastar-se a alta velocidade, a poeira a levantar-se na estrada da Quinta, 20 anos de amizade a terminar em traição e desespero. Quanto tempo até a equipa do Ricardo chegar? Perguntou Paulo, já a arrumar o portátil. 20 minutos, respondeu Sofia. Tempo suficiente para o Eduardo descobrir que aqueles documentos são falsos. Maria afundou-se numa cadeira, sentindo o peso de todas estas revelações. O que acontece agora? Sofia tocou gentilmente no ombro da sua mãe. Agora acabamos com isto de uma vez por todas, lá fora. O sol da manhã finalmente rompeu através da névoa, prometendo um novo dia, mas para Isabel, a acelerar em direção a um acerto de contas inevitável, a escuridão estava apenas a começar. Maria nunca imaginou que o seu último momento de paz seria tão banal. A Sofia tinha ido encontrar-se com o Ricardo para finalizar os detalhes da operação. O Paulo tinha saído para recuperar o resto dos documentos do seu esconderijo. E ela estava sozinha com os gêmeos, a preparar o jantar enquanto eles dormiam a sesta. O sol estava a pôr-se, banhando a cozinha em tons de laranja. Maria tentou ligar para a Isabel pela 5ª vez, desde que ela saíra com os documentos falsos na manhã anterior. Ela não tinha atendido nem retornado nenhuma chamada. O ranger do portão da Quinta chamou a sua atenção. Através da janela da cozinha, ela viu um carro preto e elegante a subir a estrada de terra, levantando poeira no crepúsculo. O seu coração acelerou quando percebeu que não reconhecia o veículo. Ela correu para o quarto dos gêmeos, telefone na mão, para alertar a Sofia. Não havia sinal. As linhas estavam mortas, passos na varanda, pesados, determinados, diferentes dos de Isabel, diferentes de qualquer pessoa que ela conhecesse. Maria trancou a porta do quarto e ficou de pé, o corpo entre os berços e a entrada. A maçaneta da porta rodou uma vez, 2 vezes. Depois veio uma voz, baixa, controlada, perigosa. Dona Maria, sou o Eduardo. Precisamos de conversar. Maria sentiu uma onda fria passar por si. Então era ele, o homem que destruiu a sua família, que ameaçou a sua filha, que transformou a sua melhor amiga numa traidora. Vá-se embora, respondeu ela, tentando firmar a voz. A polícia está a caminho. Uma gargalhada suave do outro lado da porta. Não, não estão. Nem a sua filha virá tão cedo. Os pneus do carro dela tiveram um contratempo. O sangue de Maria gelou. Sofia, o que lhe fez? Nada ainda. Isso depende inteiramente de si. O som de algo pesado a raspar. Tenho uma proposta simples. Dê-me os documentos verdadeiros, e todos saem disto vivos. Um dos bebés agitou-se. Prestes a chorar, Maria susteve a respiração. Ah, sim, a voz de Eduardo aproximou-se da porta. Os meus filhos estão aí, não estão. Que irônico. Venho por documentos e encontro o pacote completo. Provas, herdeiros e vingança. Não são seus filhos, respondeu Maria, a voz a tremer de raiva. Perdeu qualquer direito a eles quando ameaçou a Sofia. Direito? Eduardo riu-se novamente. Dona Maria, acho que não está a perceber. Eu não estou a pedir permissão. Um estrondo alto abalou a porta. Ele estava a tentar arrombá-la. Maria olhou à sua volta desesperadamente, por algo que pudesse usar como arma. Sabe onde está a sua amiga Isabel neste momento? Continuou Eduardo, o seu tom casual, enquanto batia na porta novamente. Ela aprendeu da maneira mais difícil o que acontece aos traidores.
O que lhe fez? O mesmo que farei a Sofia, se não abrir esta porta agora mesmo. Os bebés começaram a chorar alto, assustados com o barulho. A porta tremia a cada golpe, as velhas dobradiças a começar a ceder. Última oportunidade, Dona Maria, avisou Eduardo. Abra a porta, dê-me os documentos e os bebés, e talvez, apenas talvez, a sua filha sobreviva à noite. Maria olhou para os seus netos a chorar, pensou na Sofia, sozinha na estrada, na Isabel, desaparecida, 20 anos da sua vida destruídos por este homem. Chega, não tocará nos meus netos, disse ela. A sua voz a encontrar uma força que não sabia que tinha. Nunca. A porta voou para dentro com um estrondo ensurdecedor. Eduardo era exatamente como o diário de Sofia o descrevera. Alto, elegante, os olhos frios como gelo, ele segurava um pedaço de madeira que devia ter encontrado no celeiro. Impressionante. Escarneceu ele, atirando a madeira de lado. Agora vejo de onde a Sofia tira a sua teimosia. O que quer? Exigiu Maria, ainda de pé protetoramente em frente aos berços. Quero o que é meu. Ele deu um passo em frente. Os documentos, os bebés, o silêncio da sua filha. Não são seus. Não são? Eduardo ergueu uma sobrancelha. Assim como esta quinta não era realmente sua há 30 anos, antes de um comprador misterioso a salvar da execução hipotecária, Maria sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O quê? Oh, a Isabel nunca lhe contou. Ando a observar a sua família há muito tempo. Dona Maria, quando o seu marido morreu, deixando dívidas, quem acha que impediu o banco de tomar posse de tudo? Por quê? Porque eu planeio sempre a longo prazo. Eduardo exibiu um sorriso que não lhe chegou aos olhos. A Sofia era perfeita, jovem, vulnerável, com uma mãe que faria qualquer coisa para a proteger. A Isabel foi apenas um bônus conveniente. Faróis cortaram a escuridão lá fora. Eduardo virou-se. Parece que temos companhia, murmurou ele, tirando uma arma do casaco. Esperemos que seja a Sofia para podermos resolver isto de uma vez. Não vai magoar mais ninguém, disse Maria. A sua mente a correr. Ela tinha de o manter a falar. Ganhar tempo. Dona Maria, Eduardo apontou casualmente a arma para ela. Acha mesmo que tem escolha? Mais faróis apareceram na estrada da quinta. Muitos deles, agentes federais, a voz de Ricardo trovejou lá fora. Eduardo, a casa está cercada. O rosto de Eduardo contorceu-se de raiva. Ele agarrou Maria pelo braço, arrastando-a para a frente dos berços. Onde estão os documentos? Ele pressionou o cano da arma na sua têmpora. Onde? Aqui mesmo, disse uma voz da porta. Isabel estava à entrada, pálida, mas resoluta, segurando uma pasta. O seu rosto estava magoado, havia sangue na sua blusa, mas os seus olhos brilhavam com determinação. Eduardo parecia genuinamente surpreendido. Como? Devias ter verificado que eu estava mesmo morta antes de me atirares do carro, disse ela calmamente. Erro de amador. Os documentos. Ele estendeu a mão, ainda a agarrar Maria. Agora, Isabel deu um passo em frente, estendendo a pasta, quando Eduardo moveu a arma para a pegar. Ela atirou todo o conteúdo para o ar. Centenas de papéis esvoaçaram pela sala como uma tempestade de neve. Aquele momento de distração foi tudo o que Maria precisou. Ela bateu com o cotovelo para trás, atingindo Eduardo no estômago. A arma disparou. A bala alojou-se no teto, a porta da frente abriu-se de rompante e a sala encheu-se de agentes da lei. Ricardo liderava o caminho, a sua arma apontada para Eduardo. Não se mexa, ordenou ele. Eduardo levantou as mãos lentamente, o seu sorriso frio ainda no lugar. Plano impressionante. Todos vocês merecem uma salva de palmas. Não foi meu plano, disse Isabel, ajudando Maria a levantar-se. Foi dela, Sofia entrou, ilesa, segurando o seu telefone, ainda a gravar, incluindo a sua confissão sobre matar a Isa, ou tentar matá-la. Neste caso, finalmente, Eduardo perdeu o sorriso enquanto os agentes o algemavam. Maria abraçou Isabel, que estava a tremer. Perdoa-me, sussurrou Isabel. Por tudo, sempre, respondeu Maria. Lágrimas a correr-lhe pelo rosto.
Sofia juntou-se ao abraço, e por um momento as três ficaram ali, a chorar e a rir ao mesmo tempo. Enquanto os bebés, milagrosamente, voltavam a adormecer, a noite terminara, e com ela 20 anos de mentiras, medo e separação. Na sala de estar da quinta, o silêncio após a prisão de Eduardo parecia pesado como chumbo. Os agentes federais tinham levado o empresário, deixando apenas Ricardo, que agora olhava para sua mãe com uma mistura de dor e incredulidade nos seus olhos. "Por quê?" perguntou ele simplesmente. A sua voz rouca, Isabel sentou-se no velho sofá, parecendo mais pequena e mais frágil do que nunca. Maria segurou a sua mão, mesmo depois de tudo o que acontecera. Não conseguia abandonar a sua amiga agora. Sofia estava perto dos bebés, a observar com olhos cautelosos. "Ricardo", começou Isabel, a sua voz a tremer. "Há tanta coisa que não sabes. Então conta-me", exigiu ele, sentando-se na poltrona em frente a ela. Tudo desde o início. Isabel olhou para Maria, que acenou encorajadoramente. "Começa por aquela noite, Isa, a noite que mudou tudo. Foi há 30 anos", disse Isabel, as suas mãos a tremer tanto que Maria teve de as apertar. "Uma noite de tempestade como esta. Eu tinha bebido na festa de aniversário da Teresa." "Teresa?" Ricardo franziu o sobrolho. "A tia, irmã da Maria." "Sim", Isabel engoliu em seco. "O filho dela, o Miguel, tinha 5 anos. Ele correu atrás de uma bola. Lágrimas caíram livremente agora. Ricardo inclinou-se para a frente, um pavor frio a encher o seu peito. "O que aconteceu ao Miguel, mãe?" "Eu não o vi", soluçou Isabel. "Estava a chover, eu tinha bebido, e quando me apercebi, era tarde demais. Entrei em pânico, fugi. O som que Ricardo fez foi quase selvagem. O Miguel, o primo que morreu num atropelamento e fuga que nunca foi resolvido. Foste tu?" Maria fechou os olhos. Décadas de dor a ressurgir. "Miguel, o meu sobrinho querido, o rapaz que nunca chegou a crescer." "O Eduardo descobriu", continuou Isabel. A voz mal um sussurro. "Anos mais tarde, quando comprou a Quinta da Maria. Ele tinha provas, fotos do carro danificado. Testemunhas que me viram naquela noite, ele disse que destruiria não só a mim, mas também a ti, Ricardo. Disse que faria parecer que eu planeei tudo. Então começaste a trabalhar para ele", disse Sofia suavemente. "A dar-lhe informações, a ajudar nos seus esquemas." Isabel acenou miseravelmente. No início, eram coisas pequenas, informações sobre pessoas da cidade, negócios potenciais. Depois ele disse-me para afastar a Sofia. "Ameaçaste a minha filha por ele", disse Maria, a sua voz cheia de dor antiga. "Ele disse que a mataria se eu não cooperasse. Disse que faria parecer um acidente, como..." Isabel não conseguiu terminar. "Como o Miguel", concluiu Ricardo, a voz fria. "Sim", sussurrou Isabel. "Perdoa-me, filho. Perdoa-me, Maria. Cada dia destes 30 anos foi uma tortura. Cada mentira, cada traição." Ricardo levantou-se abruptamente, andando pela sala. "O primo que nunca conheci, o primo que todos choraram, que marcou a nossa família para sempre, foi morto pela minha própria mãe. Eu não queria", soluçou Isabel. "Foi um acidente, juro, mas fugir foi a minha escolha, o meu crime." E quando a Sofia engravidou do Eduardo, Ricardo virou-se para ela. "Ele também te disse para me manteres afastado da investigação. Ele sabia que eras demasiado honesto", admitiu Isabel. "Sabia que descobririas tudo se investigasses a fundo. Por isso, fez-me usar a tua confiança, roubar as tuas palavras-passe, monitorizar a investigação." Um dos bebés chorou, e Sofia foi acalmá-lo. O som inocente contrastava fortemente com as revelações sombrias. "Todos estes anos", disse Ricardo, a voz embargada. "Sempre que visitávamos a campa do Miguel, confortávamos a tia Teresa. Tu estavas lá, a fingir chorar por um crime que cometeste." "Eu não estava a fingir." Isabel ergueu o seu rosto manchado de lágrimas. Cada lágrima foi real. Cada noite sem dormir. Cada pesadelo. O Miguel nunca me deixou. "Ricardo, ele esteve comigo todas as noites, durante 30 anos. Maria largou gentilmente a mão de Isabel. "Por que não vieste ter comigo? Por que não confessaste?" "Como poderia?"
Isabel olhou para a sua amiga. Tu tinhas acabado de perder o teu marido. A Teresa tinha perdido o seu filho. Eu. Fui demasiado cobarde. E agora? Perguntou Ricardo, a sua voz a quebrar. O que acontece agora? Isabel levantou-se instavelmente. Agora faço o que devia ter feito há 30 anos. Ela tirou o crachá de visitante do departamento de polícia que usava, oferecendo-o ao seu filho. Vou entregar-me, vou confessar tudo. Mãe, não, chega de fugas, chega de mentiras. Isabel endireitou os ombros. O Miguel merece justiça. A Teresa merece a verdade. E tu mereces uma mãe que não seja uma criminosa. Sofia aproximou-se, ainda a embalar o bebê. O que lhe vai acontecer, Ricardo? Ricardo passou as mãos pelo seu rosto cansado. Homicídio por negligência, fuga, obstrução à justiça, conspiração. Ele parou, incapaz de continuar. Vou testemunhar sobre a chantagem do Eduardo, ofereceu Sofia. Como ele a forçou. Não, interrompeu Isabel. Não quero acordos. Não quero clemência. Quero pagar pelo que fiz, pelo Miguel, por ti, Sofia, por todos os que magoei. Maria levantou-se, tocando no braço da sua amiga. Vou ligar a Teresa. Ela merece ouvir isto de ti primeiro. Isabel acenou, lágrimas silenciosas a cair. Ricardo observou a sua mãe, a mulher que o criou, que o inspirou a tornar-se polícia, agora revelada como uma figura central numa teia de mentiras e traições. Amo-te, filho, disse Isabel suavemente. Isso nunca foi uma mentira. Ricardo não respondeu. Não conseguia. Em vez disso, pegou nas algemas do seu cinto, as suas mãos a tremer tanto que mal as conseguia segurar. Isabel Thompson, a sua voz profissional, mal escondia a sua agonia. Está presa pelo homicídio por negligência de Miguel, obstrução à justiça. Enquanto Ricardo lia os direitos à sua própria mãe, Maria abraçou Sofia, que chorava silenciosamente. Os bebés, como que sentindo a gravidade do momento, permaneceram quietos nos seus berços. 30 anos de segredos terminaram numa noite de tempestade, tal como tinham começado, e na sala de estar da velha quinta, 4 gerações de uma família despedaçada finalmente confrontaram as suas verdades mais dolorosas. A luz do sol da manhã brilhou pela janela da cozinha, iluminando a caixa de cartão que Sofia acabara de colocar na mesa. Isabel, vestindo um macacão da prisão e algemas, observava com os olhos vermelhos de chorar. Ricardo estava ao seu lado, não como um guarda, mas como um filho. Maria, sentada na sua cadeira habitual, tentava firmar as suas mãos trêmulas. Encontrei isto no apartamento da Isa ontem, disse Sofia suavemente, abrindo a caixa. Acho que todos precisam de ver, de dentro. Ela tirou um álbum encadernado em couro castanho. Maria reconheceu-o imediatamente. Era igual ao que ela costumava fazer quando Sofia era pequena. Durante 20 anos, começou Sofia, a sua voz embargada de emoção. Nunca parei de pensar em ti, mãe, em todas as datas importantes. Em todos os momentos que gostaria de ter partilhado, ela abriu o álbum. Na primeira página, uma Sofia de 19 anos sorria em frente a um edifício universitário. A foto seguinte mostrava a sua formatura, depois o seu primeiro emprego, o seu primeiro apartamento. Enviei estas fotos para a Isa, continuou Sofia. Pedi-lhe que as mostrasse a ti em segredo, para te dizer como eu estava. Maria olhou para Isabel, que mantinha o olhar baixo, lágrimas silenciosas a correr-lhe pelas bochechas. Mas ela nunca as mostrou, disse Ricardo, a sua voz ainda tingida de raiva. Não, concordou Sofia, virando mais páginas. Ela fez outra coisa. O álbum revelou mais fotos. Sofia, em vários momentos da sua vida, sempre sozinha, sempre a sorrir para a câmara como se tivesse uma mensagem para quem quer que a visse. E ao lado de cada foto havia notas detalhadas na caligrafia esmerada de Isabel. A Sofia parece mais magra, leu Maria com a voz trêmula. Ela precisa de comer melhor. Vou tentar levar-lhe comida sem levantar suspeitas. Durante anos, explicou Sofia. A Isa usou o dinheiro que o Eduardo lhe pagava por espiar para realmente me ajudar. Ela manteve uma conta secreta em meu nome, deixou mantimentos à minha porta, certificou-se de que eu tinha o que precisava.
Mas por que não mostrar as fotos a Maria? Perguntou Ricardo, olhando para a sua mãe. Isabel finalmente ergueu os olhos, porque o Eduardo monitorizava tudo se a Maria mostrasse qualquer sinal de que sabia da vida da Sofia. Ele magoar-nos-ia a todos, terminou Sofia. Então, a Isa escondeu cada foto, cada memória, documentando tudo. Um dia, quando fosse seguro, ela esperava que a minha mãe pudesse recuperar os anos perdidos. Maria pegou no álbum com as mãos trêmulas, virando as páginas lentamente. Cada foto era uma janela para a vida que a sua filha tivera longe dela. Cada nota de Isabel era um ato de amor disfarçado de traição. Primeiro dia no novo emprego, leu Maria. A Maria ficaria orgulhosa. A Sofia conseguiu o cargo por mérito próprio, vencendo 50 candidatos. Sozinha outra vez no Natal, leu ela. Enviei um presente anônimo, o mesmo cachecol azul que a Maria tricotou para ela quando era criança. A Sofia chorou quando o abriu. Ricardo inclinou-se sobre o ombro de Maria. 30º aniversário. A Sofia passou a noite a olhar para fotos de família antigas. Deixei um bolo à sua porta, a mesma receita que a Maria costumava fazer. Nunca nos abandonaste realmente, disse Maria a Isabel. Mesmo sendo forçada a separar-nos, encontraste uma maneira de nos manter ligadas. Não foi suficiente, sussurrou Isabel. Nunca poderia compensar o que fiz, mas foi algo, respondeu Sofia suavemente. Mais do que o Eduardo alguma vez quis. Foi uma rebelião silenciosa que durou 20 anos. Ricardo tirou um envelope do seu casaco. É por isso que consegui isto. Isabel olhou para o envelope com cansaço. O que é? Um acordo, explicou Ricardo, a sua voz mais gentil agora. Em troca do teu testemunho completo contra o Eduardo, da tua confissão sobre o Miguel e de todas as provas que guardaste ao longo dos anos, o juiz concordou em reduzir a tua pena. Não mereço. Não se trata de merecer, mãe, interrompeu Ricardo. Trata-se de justiça. Também foste uma vítima do Eduardo e, mais importante, nunca deixaste de tentar corrigir as coisas, mesmo que em segredo. Maria levantou-se, indo até Isabel. Ela pegou nas mãos algemadas da sua amiga. Durante 20 anos, disse ela suavemente. Pensei que tinha perdido a minha filha. Agora sei que, graças a ti, nunca a perdi verdadeiramente. Guardaste cada momento, preservaste cada memória. Isso não apaga os teus erros, mas mostra o teu coração. O choro de um bebê veio do quarto, e Sofia foi buscar os gêmeos. Ela voltou a carregá-los, e eles estenderam-se instantaneamente para a avó Isabel. Mesmo durante as suas visitas supervisionadas na prisão, eles tinham se apegado a ela. 5 anos, anunciou Ricardo, mostrando o acordo. Com possibilidade de liberdade condicional em 3, se cooperar totalmente e permissão para visitas familiares regulares, Isabel começou a soluçar mais forte. Depois de tudo o que fiz. Depois de tudo o que fizeste, repetiu Sofia. Mereces uma oportunidade de fazer melhor, de ser a avó que já és para os meus filhos, de ser a mãe que nunca deixaste de ser para o Ricardo, de ser a amiga que, mesmo nos momentos mais sombrios, nunca abandonou completamente a minha mãe. Maria pegou no álbum novamente, virando para a última página. Uma foto recente mostrava Sofia grávida, a sorrir com as mãos na barriga. Última entrada antes de ela ir para casa. Leu Maria a nota de Isabel. Finalmente, depois de 20 anos, a família será reunida. Que Deus me perdoe pela minha parte em mantê-los separados. E que eles encontrem nos seus corações a força para me perdoarem também. Já perdoamos, disse Maria simplesmente, abraçando a sua amiga. Ricardo juntou-se ao abraço, seguido por Sofia, a segurar os bebés. Ali. Na cozinha ensolarada da quinta, 4 adultos e 2 crianças formaram um círculo de perdão e um novo começo. Lá fora, a primavera pintava as árvores de verde mais uma vez, e dentro da casa velha, feridas antigas começavam finalmente a sarar, regadas por lágrimas não mais de dor, mas de esperança. A primavera chegou à quinta numa explosão de cor. O jardim que Maria cultivara durante décadas estava mais vibrante do que nunca, como se a própria terra estivesse a celebrar o renascimento desta família. Margaridas e girassóis balançavam na brisa suave da manhã.
enquanto os gêmeos, agora com quase 1 ano, praticavam os seus primeiros passos no mesmo relvado onde Sofia aprendera a andar. Matilde, devagar, chamou Sofia, observando a sua filha a cambalear em direção a um canteiro de flores. Paulo apanhou-a antes que ela caísse, girando-a no ar enquanto ela ria com prazer. Do outro lado do quintal, Ricardo segurava as mãozinhas de Santiago. Guiando-o pacientemente através dos seus primeiros passos inseguros, Maria observava da varanda, o seu coração a transbordar de alegria ao ver a sua família reunida. Eles crescem tão depressa, veio uma voz gentil ao seu lado. Isabel, usando uma pulseira eletrônica no tornozelo, sorriu quando Santiago finalmente largou as mãos de Ricardo e deu 3 passos por conta própria antes de se sentar na relva. Tal como a mãe deles, respondeu Maria, apertando a mão da sua amiga. As visitas supervisionadas de Isabel eram agora momentos preciosos para todos. A Sofia era determinada assim também. O som de um carro a aproximar-se assinalou a chegada do juiz. Mais tarde, nesse dia, o velho celeiro acolheria a cerimônia de casamento de Sofia e Paulo. A estrutura fora totalmente restaurada nos últimos meses, as suas paredes outrora gastas, agora prontas para celebrar o amor. "Preciso de entrar", disse Isabel em voz baixa. Por ordem judicial, não lhe era permitido ser vista por pessoas de fora da família. "Vou ajudar com os preparativos finais." Maria observou a amiga ir, notando como os seus ombros já não carregavam o peso esmagador da culpa. Confessar o que acontecera com Miguel, o perdão difícil, mas sincero de Teresa, e o amor incondicional dos netos estavam lentamente a curar feridas antigas. O dia passou num turbilhão de atividades. O celeiro foi adornado com flores frescas do jardim e delicadas luzes de corda. Sofia, vestindo um simples vestido branco, parecia brilhar com a sua própria luz interior. Paulo não conseguia tirar os olhos dela, o seu sorriso tão brilhante como os raios de sol que brilhavam através das vigas do celeiro. "Quem diria", comentou Ricardo durante a cerimônia, "que um esquema criminoso nos traria a isto?" Maria sorriu, embalando uma Matilde adormecida nos seus braços. Santiago, no colo de Isabel, também adormecera após uma manhã cheia de emoção. A celebração íntima foi perfeita. Isabel, apesar das suas restrições, conseguiu assistir à distância. Espreitando pela janela da cozinha, quando Sofia atirou o buquê, foi Ricardo quem o apanhou, provocando risos e brincadeiras sobre a jovem procuradora que andava a visitar a quinta com mais frequência. O tempo passou, as estações mudaram e a quinta continuou a florescer com nova vida. Maria expandiu o seu jardim com a ajuda entusiástica dos netos. Paulo converteu o velho escritório num espaço de trabalho moderno, gerindo projetos de consultoria a partir dali. Sofia começou a dar aulas de música na cidade, as suas tardes preenchidas com melodias de piano e risos de crianças. Quando o Natal chegou, trouxe a primeira neve do ano. A casa velha, que outrora parecera demasiado grande na sua solidão, agora transbordava de vida e alegria. O aroma de biscoitos de gengibre, uma receita antiga de Isabel, enchia todas as divisões. Ricardo chegou cedo naquela manhã de Natal, trazendo Isabel para a sua visita autorizada. Ela carregava presentes cuidadosamente escolhidos da prisão. Pequenos artesanatos feitos com amor para cada membro da família. "Olhem quem está aqui", anunciou Sofia aos gêmeos, que agora corriam mais firmemente em direção à avó Isabel. "Meus queridos", Isabel ajoelhou-se para os abraçar, lágrimas de felicidade nos seus olhos. Matilde começou imediatamente a balbuciar animadamente sobre as luzes da árvore de Natal, enquanto Santiago lhe mostrava orgulhosamente que agora conseguia dizer "avó" claramente. A ceia de Natal foi posta na sala de estar, perto de uma lareira crepitante. Maria olhou à sua volta, o seu coração prestes a arrebentar. Sofia e Paulo, lado a lado, tão apaixonados como sempre, os gêmeos a brincar com os seus novos brinquedos. Ricardo e Isabel a partilhar um momento tranquilo de reconciliação. As fotos nas paredes a contar a história da sua família, já não incompleta, já não partida. "Um brinde", propôs Paulo, erguendo o seu copo. "À família que escolhemos, ao poder do perdão, ao amor que supera tudo. A quinta", acrescentou Sofia.
que nunca deixou de ser a nossa casa. Aos novos começos, disse Ricardo, olhando com carinho para a sua mãe. Isabel, com lágrimas nos olhos, levantou o seu copo de água, a esperança, a vida, e concluiu, a sua voz embargada de emoção, em toda a sua beleza, as suas surpresas, as suas dores e alegrias, a cada momento que nos trouxe até aqui. Lá fora, a neve continuava a cair suavemente, cobrindo a quinta num manto branco de renovação. Os gêmeos adormeceram no tapete perto da árvore, rodeados de presentes e amor. Paulo dedilhava uma melodia suave na velha guitarra, enquanto Sofia cantava canções de embalar de outrora. Maria observava tudo da sua cadeira favorita, o seu coração tão cheio que mal o conseguia conter. "Sabes", sussurrou Isabel, sentando-se ao seu lado. "Depois de tanta escuridão, às vezes é difícil acreditar que merecemos tanta luz." "Não se trata de merecer", respondeu Maria, pegando na mão da sua amiga. "Trata-se de aceitar, deixar o amor curar, deixar o perdão libertar. Deixar a vida seguir o seu curso." Ricardo juntou-se a elas, trazendo mais chocolate quente, e de construir algo novo sobre as fundações do passado, Sofia e Paulo também se aproximaram, cada um segurando um dos gêmeos adormecidos. A família formou um círculo natural, como se atraída por um ímã invisível de afeto e pertença. "Feliz Natal", disse Maria em voz baixa, olhando para cada rosto amado. E ali, naquela noite santa, sob o teto da velha quinta que testemunhara tanta dor e agora abrigava tanto amor, uma família renascida celebrava não apenas o Natal, mas a própria vida, com todas as suas complexidades, cicatrizes curadas, perdão arduamente conquistado e amor, sempre amor, mais forte do que qualquer tempestade. Os gêmeos suspiraram no seu sono, como que em concordância, o futuro estendia-se à sua frente, brilhante e cheio de possibilidades. E na quinta, agora e sempre, haveria espaço para mais histórias, mais risos, mais amor, porque, por vezes, o destino tem maneiras misteriosas de remendar o que está quebrado, e, por vezes, tudo o que precisamos é de fé suficiente para deixar a cura acontecer, deixar o amor triunfar e deixar a família, seja ela quem for, encontrar o seu caminho de volta a casa. Thumb, up thumb, down.